Olá, boa noite. Hoje hoje sábado, 2 de novembro de 2024. Pediram-me para que conversasse um pouco sobre o finados, sobre o dia 2 de novembro, que é um dia que se rememora aqueles entes queridos, aquelas pessoas que já retornaram ao mundo espiritual. Então, foi-me pedido que conversasse um pouco sobre essa data, esse dia, melhor dizendo, que muitos dizem Dia dos Mortos. Então, vamos conversar já no final do dia sobre essa ideia. O que são os mortos? Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele tem uma mensagem que ele diz, em outras palavras, enquanto os vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos. É um jogo de palavras muito bem estruturado por Emmanuel, chamando-nos, os que aqui estamos, de vivos mortos e chamando aqueles que no plano espiritual estão de mortos vivos. Por quê? No sentido espiritual da palavra, a morte não existe. A morte é tão somente uma passagem, de retorno à nossa pátria verdadeira. Por que eu digo retorno? Porque nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos em experiências corpóreas. Nós não somos corpos que possuímos espíritos. Nós somos espíritos que possuímos corpos. Nós somos seres criados por Deus e vivemos imortalmente. A nossa pátria verdadeira, a nossa terra verdadeira é o mundo espiritual. Nós fomos criados para vivermos ad infinitum no plano espiritual, nessa dimensão que é extracorpórea. Então, se nós somos seres espirituais e aqui estamos, digamos que, abrigados por um corpo físico, nós não somos desse mundo. Nós não somos do planeta Terra, do mundo material. Se daqui não somos, a morte não é uma partida. A morte é um retorno à nossa casa, ou para a nossa casa. É ir ao encontro das nossas origens, a origem espiritual. Quando do mundo espiritual saímos para vir para a Terra, aí sim, é uma ida, é uma partida. Partimos da nossa terra natal, voltamos para nossa terra natal. Partimos do mundo espiritual para as experiências terrenas, para essas experiências que aqui na Terra nós podemos tê-las como que em um laboratório das nossas experiências evolutivas. Aqui na Terra nós exercitamos o amor, aprendendo o desapego. Aqui na Terra o pronome meu, o pronome seu, o pronome nosso são muito utilizados. Porque aqui achamos que somos proprietários de tudo. Proprietários das coisas, proprietário das pessoas. E é justamente esse exercício do desapego que nos permite entender a grande dimensão do amor.
a grande dimensão do amar. Daí então, quando para a Terra viemos com o propósito de evoluirmos, de aprendermos um pouco mais, para retornarmos ao mundo espiritual, aurir o oxigênio da espiritualidade, sorver esses ensinos da espiritualidade, associando-os com as práticas que aqui na Terra temos. Damos um passo evolutivo e para a Terra novamente partiremos, para continuar o processo evolutivo por um determinado tempo. Qual tempo? O tempo que o corpo aguenta, o tempo que o corpo ainda se mantém vital. Retornamos ao mundo espiritual, associamos o aprendizado, para a Terra novamente partimos, exercemos o aprendizado, para o mundo espiritual retornamos, e assim sucessivamente, num processo que podemos chamar encarnatório, podemos chamar reencarnatório, até o momento em que não precisamos mais das experiências terrenas, porque já absorvemos e aprendemos tudo que uma vida material pode ensinar, pode contribuir. Por isso, o nosso destino é justamente a nossa origem, ou seja, saímos do mundo espiritual para o mundo material, voltamos ao mundo espiritual. E esse ir e vir, esse devir, uma hora cessa e nós permaneceremos nas esferas espirituais. Por isso, então, é que dizemos que a morte não é uma partida. A morte é o mecanismo pelo qual retornamos à pátria espiritual. É o único mecanismo de retorno, tal qual o nascimento é o único mecanismo de chegada aqui na matéria, aqui no mundo material. Por isso essas duas palavras se contrapõem. Nascer, morrer. Nascimento, morte. A morte não é a antagonista da vida. A vida não se acaba. Morte não é contrário de vida. Morte é contrário a nascimento. A vida é plena. A vida sempre continua. Na esfera material ou na esfera espiritual. Somos vivos. Por isso, Emmanuel usar esse trocadilho na mensagem, dizendo dos mortos-vivos e dizendo dos vivos-mortos. Porque aqui na matéria, nós nos chamamos de vivos. Por quê? Porque a matéria está animada com a vida. A matéria, o corpo, tem o princípio vital. O corpo, a matéria orgânica, tem um tempo de vitalidade. E nós confundimos a vitalidade corpórea com a vida efetiva, com a vida espiritual. E nós que nos dizemos vivos, estamos presos num corpo que não nos permite ainda visualizar a grandeza da vida, porque enquanto aqui encarnados, a estrutura corporal como que nos deixa obnubilados, presos, pressionados, limitados. E naqueles momentos de oração, naqueles momentos de elevação do pensamento, nós conseguimos ver o quanto nós ainda, ou melhor, o quanto temos de força e potencial, mas que aqui na matéria ficamos limitados. Somos os vivos mortos. Mortos quando olhamos apenas a vida material. Essa vida que chamamos de vida, que na verdade é um momento da vida, que começa no berço, termina no túmulo. Quando entendemos que a vida é somente isso, estamos mortos. Mortos para a vida verdadeira. Mortos para a realidade da vida. Para essa realidade da imortalidade.
Mortos muitas vezes, aqui, os vivos mortos, porque nos escravizamos. Nos escravizamos ao ter. Achamos que ter sucesso aqui, nesse momento de vida material, é possuir coisas. Sim, é bom que as possuamos, desde que adquiridas de maneira lícita, maneira justa. Mas é bom que percebamos que as coisas ficam aqui quando nós retornamos ao mundo espiritual. Que nós não somos o que nós dizemos ter, mas muitas vezes nós somos tidos por aquilo que dizemos ter, escravos da falta de tempo, mortos para entender o que é aproveitar o tempo da matéria, fazendo as conexões afetuosas com as pessoas. Por isso Emmanuel chamar de vivos mortos, porque existimos na matéria, mas não vivemos a plenitude da vida. E por outro lado, aqueles que já retornaram, Emmanuel os chama de mortos-vivos. Mortos segundo a nossa linguagem e vivos segundo a própria dinâmica da vida. Mais vivos do que nós. Mais vivos, muito mais vivos do que nós outros que aqui estamos. Percebem-nos, veem-nos, auxilia-nos e nós ainda os chamamos por mortos. Mais vivos do que nós, enxergando a dimensão espiritual e entendendo as dinâmicas corporais, organizando-se para continuar o processo de aprendizado, se necessário, voltando à vida corporal. Vivos, porque entendem a importância de uma vida corpórea no aprendizado, na convivência. Vivos, porque sentem o pulsar da vida e enxergam, sentem, vivem a imortalidade. Então, aqueles que nós chamamos de mortos são vivos. E os que nós chamamos por vivos, muitas vezes estamos mortos. Mortos para a realidade da vida. Mas é preciso que observemos um outro aspecto. Que enquanto estamos aqui na vida corpórea, nós nos sentimos esses seres que aqui somos. Os seres que enxergamos, sentimos, ouvimos. Os seres que convivemos com outros seres e criamos laços de afeto. E nesse caso, a morte do corpo também determina a perda da convivência. E é isso que entristece as pessoas. E é isso que nos entristece. Porque a morte do corpo, porque sim, existe a morte do corpo. Se olharmos a questão 68 do Livro dos Espíritos, nós veremos a seguinte pergunta: qual a causa da morte? O que é a morte, dos seres orgânicos? O que é a morte dos seres orgânicos? E os Espíritos respondem: cessação dos órgãos físicos. Cessação dos órgãos físicos. Então, sim, existe a morte do corpo. Mas a morte do corpo pressupõe o distanciamento da convivência com aquele ser que aqui encarnado era o espírito envolvido por um corpo que formava a pessoa. A pessoa que eu sou, Simão, só o é ou só o sou, o Simão, porque sou o espírito que sou, habitando o corpo que habito. Esse sou eu. Esse é o Simão. Fora do corpo, na dimensão espiritual, eu nem sei que nome eu tenho, porque já tive vários nomes, já me encarnei várias vezes, já fui chamado por nomes diversos, já fui chamado por João, por Maria, dependendo do corpo que habitava.
Então, o espírito que sou eu, que somos nós, somos seres inominados. Nós não temos um nome, senão o espírito que somos. Mas quando encarnados, nós formamos uma individualidade corpórea. E essa individualidade corpórea tem um nome. Essa individualidade corpórea, a persona, é uma pessoa. E essa pessoa, com a morte do corpo, ela deixa de ser aquela pessoa, volta a ser o que ela sempre foi, o espírito inominado, guardando as lembranças, podendo se mostrar da forma da sua última encarnação, sim, ou qualquer outra, dependendo da sua evolução. Mas aquela estrutura, esse corpo, essa feição, ela desaparece. Por isso utiliza-se a expressão a perda, que alguns espíritas puristas tentam dizer que não se deve utilizar essa palavra. Carece de fundamento quando falam assim, porque os próprios espíritos chamam de perda. Basta olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, perda de entes queridos. O Evangelho, o Livro dos Espíritos. Perda por quê? Porque perderemos a oportunidade da convivência. Perdemos a visualização daquela pessoa. Perdemos a oportunidade de abraçá-la, de beijá-la, de senti-la, de ouvi-la, de enxergá-la. Então é uma perda, e essa perda causa tristeza. E essa perda, sim, causa muita tristeza, quanto maior for o amor que se tem por aquele que retornou ao mundo espiritual. Saber dessa realidade espiritual, saber que continuamos vivos, que aquele ser que conosco convivia continua vivo, dá-nos uma segurança na continuidade da vida e nos dá um conforto para a alma, mas não nos tira a tristeza. Porque a tristeza não é uma falta de fé, a tristeza é justamente por falta da convivência, por perda da convivência. Um ente querido que se muda de cidade, que conviveu com nós durante muito tempo e resolveu se mudar para uma outra cidade, e com esse ser querido nós nos encontraremos poucas vezes, no dia da sua mudança, em que está carregando os móveis e partindo para outra cidade, nós nos entristecemos. Nós nos entristecemos porque não o teremos ali no dia a dia. O retorno ao mundo espiritual é da mesma forma. Juntamos as nossas coisas materiais? Não. As nossas aquisições morais, espirituais, e as levamos conosco. E é natural que nesse momento de dizer até breve, até uma outra vez, até mais, tchau, teremos a tristeza dos que aqui ficam, dos que aqui ficamos. Então, sim, a morte, a cessação dos órgãos físicos, causa-nos tristeza, causa-nos uma profunda tristeza. O saber da existência, melhor dizendo, o saber da continuidade da vida, evita que caiamos em desespero, evita que caiamos em sofrimentos profundos, evita que enveredemos pelos caminhos da lamentação, evita que reclamemos do Criador, porque faz parte da dinâmica voltar ao mundo espiritual. Mas esse conhecimento não tira a tristeza. Não, porque a tristeza é pela falta da convivência. Eu digo muito aqui aos meus familiares, aos meus amigos, que o dia que eu morrer, no sentido que eu disse aqui agora, essa estrutura, essa persona chamada Simão, o dia que isso acontecer e ninguém ficar triste, quem ficará triste sou eu. Se o dia que eu morrer, no sentido bem físico da palavra, nesse dia, se ninguém chorar, quem vai chorar sou eu.
Porque não fui, então, capaz de desenvolver o amor das pessoas? Porque ninguém sentirá a minha falta? Então eu não fui significativo? Ou a minha existência não foi significativa? Então, sim, muitos dizem, você não chore, porque a alma continua viva. Tá, mas ela não está chorando porque a alma vai morrer, ou porque a alma não morre, está chorando porque a pessoa não estará ali presente. Porque não terá aquela oportunidade de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não terá aquela oportunidade de buscar um refúgio junto àquela pessoa. Não terá aquela oportunidade de abraçar, de sentir o perfume. Não terá oportunidade de conversar. E é isso que a morte física representa. E é preciso que respeitemos o momento de cada um, o luto. Vivenciar o luto não é mergulhar na tristeza, é perceber que aquela pessoa era importante para nós. É perceber que a ausência física daquela pessoa era importante para nós. Mas ter a certeza também que nos encontraremos, que aquela pessoa continua existindo, continua viva, mas é compreensível que ela viva no mundo espiritual e nós vivos no mundo material, não tenhamos a mesma relação. Então, compreendamos, sim, esse momento. E o dia de finados, como hoje, 2 de novembro, o dia de finados é aquele momento em que se para pensar na vida, não pensar na morte. Pensar na vida, pensar naqueles que conviveram conosco e perceber que aquela convivência deixou marcas, que todos os que voltaram ao mundo espiritual deixaram um legado. É o reconhecer, é o rememorar dos momentos vivenciados aqui na Terra. É não permitir, porque rememorando-se, não permitir que a história desapareça. É perceber que aquela pessoa, deixando um legado, deixando uma história, será lembrada. É natural que com o tempo e o transcurso das gerações, alguns vão sendo esquecidos. Natural. É natural que, no meu caso, por exemplo, não conheci meus bisavós. Então, eu posso posso a eles prestar uma homenagem, mas não tem como deles eu me lembrar, porque não os conheci. Aí podem dizer, mas quem sabe um dos seus bisavós pode ser um dos seus filhos, sobrinhos, sim, mas noutra persona, noutra estrutura, espírito corporal. Então, nós vamos rememorando aqueles, como que nessas datas, lembrando da importância desse interregno de tempo entre o berço e o túmulo, para que aqui consigamos desenvolvermos-nos, fazer as amizades, criar os laços de afeto, porque essa é a grande marca da vida terrena, a fixação dos laços de afeto. E esse retorno chamado morte do corpo físico, é importante porque é como se disséssemos, cumpri a parte que me cabia nesse momento corporal, mereço voltar para casa na hora certa. É como aquele trabalhador que trabalhou durante o dia todo e, terminado o trabalho, ele diz, agora eu quero ir para casa, voltar para casa, e volta feliz para casa. Assim também é o aspecto da morte. Para o ser espiritual que nós somos, é aquele momento que nós voltamos para casa.
Voltamos porque cumprimos nossa tarefa. Voltamos porque trabalhamos. Esse retorno à vida espiritual é justamente o momento em que podemos dizer: terminei a jornada, agora é hora de eu voltar para casa. Voltar para casa e me descansar, me preparar para novas jornadas, para novos momentos encarnatórios até. A morte, além de retorno, é esse merecimento. Mereceu voltar para casa. Mereceu. Alguns antecipam. Sim, infelizmente. Talvez por cansaço mental, mas com certeza por um desajuste emocional. Não percebem a importância da continuidade aqui na Terra e antecipam o retorno. Que a misericórdia divina cuida, como cuida de todos os nós que estamos aqui e os que também retornam nas condições, digamos, de hora marcada. Mas cuidam, sim, de todos que retornam. E os que voltaram antes da hora, talvez encontrarão a sua casa ainda um pouco desarrumada, porque não era esperado. Mas nada que não se possa arrumar e voltar para cá depois. Talvez com algumas horas extras nessa jornada de trabalho. Ou seja, talvez tendo que ficar mais tempo aqui num próximo retorno. Talvez tenha que trabalhar um pouco mais para cumprir, por assim dizer, aquela diferença que não foi cumprida. Como um banco de horas do trabalhador. Trabalhou menos aqui, depois compensa lá na frente. Mas sempre a morte é a porta de reentrada ao mundo espiritual. Para que entendamos bem a importância de estarmos aqui na Terra, porque aqui são as somas dos nossos trabalhos. Trabalhamos no sentido material. Um dia paramos e descansamos com a aquisição que fizemos. Assim também pelo ponto de vista espiritual. Aqui na Terra trabalhamos em prol do nosso melhoramento espiritual e depois melhoramos e retornamos ad infinito. Ou seja, já não é mais um retorno com vinda de novamente. É o retorno e ali ficaremos. Com as aquisições das nossas diversas jornadas terrenas. Então fica aqui a ideia da vida, rememorando, reverenciando aqueles que já retornaram, os mortos-vivos, mas entendendo que aqui não sejamos vivos-mortos, sejamos vivos-vivos, tal qual os que estão no mundo espiritual, que também são vivos-vivos, e eles são vivos, muito vivos, porque nós ainda somos vivos, com uma cobertura de morte no olhar. Em que sentido? De não divisar a continuidade da vida. Rememorar os mortos, honrar os mortos, no sentido corpóreo da palavra, é ter uma vida condigna. É continuar o legado que deixaram. É dar sequência naquilo de bom que nos ensinaram. Naqueles exemplos que deixaram. Naquela vontade de crescer e fazer que muitos deixaram como exemplo, como legado. Honrar os que retornaram, os que já retornaram ao mundo espiritual, é tê-los na lembrança, muitas vezes com a tristeza do distanciamento, mas é ter a felicidade de agradecer ao Criador a oportunidade da convivência terrena. Em vez de olharmos o que não mais teremos, olhemos o que já tivemos e agradeçamos ao Criador por nos permitir,
conviver com alguém tão importante que, quando ele retornou ao mundo espiritual, deixou um vazio existencial naqueles que ficaram. Vazio existencial e não vazio de vida. Honrar os que retornaram é continuar o nosso trabalho, continuar a nossa vida material, continuar com os nossos propósitos existenciais, lembrando deles, sem dúvida, sentindo a ausência, sem dúvida, mas com a certeza de que se aqui ficamos, é porque precisamos ainda aqui estar. É porque ainda temos trabalhos para serem desenvolvidos, ainda temos coisas para fazer, que eles já fizeram e já puderam retornar, e nós ainda não. Então é valorizar a vida material como a oportunidade de crescimento espiritual, lembrando daqueles que retornaram e honrando-os com a vontade de ir até o fim que nos é possível aqui na vida material, espalhando o afeto, dando a atenção aos que nos buscam, indo ao encontro daqueles que precisam e amando indistintamente os seres, nossos irmãos de existência, filhos do mesmo Criador, daquele ser que aqui chamamos de Deus. Somos todos criaturas divinas, imortais, temporariamente aqui e ad eternum, ad infinitum, na vida plena, que é justamente a nossa vida, a vida espiritual. Que esse dia, o finados, o 2 de novembro, não seja o dia da tristeza, seja o dia do agradecimento pela oportunidade que tivemos de conviver, aprender com aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. Aprender a amá-los. Muitas vezes nos ensinaram como amar. Então, que seja o dia da prece, a prece de agradecimento, a prece da esperança, que nos encontraremos. Quando? Quando nos for possível, quando as condições permitirem, porque os que aqui estamos na Terra ainda não merecemos voltar ao mundo espiritual. Assim sendo, morte não é contrário de vida, morte não é partida, morte não é punição. Morte é o mecanismo físico para o retorno ao mundo espiritual. Morte é o retorno. Morte é o merecimento daquele trabalhador que cumpriu a jornada e quer voltar para casa para encontrar os seus que lá estão, para revigorar as forças para continuar o trabalho. Essa é a grande bondade de Deus, a grande justiça e misericórdia de Deus, nos permitindo viver imortalmente e podendo conviver com tantas pessoas, criar tantos laços de afeto, que quando elas retornam, sentimos a falta delas, quando nós retornarmos, sentirão também a nossa falta, mas com a esperança, com a certeza que esses laços de afetos sempre estarão apertados e que nós sempre estaremos juntos, mesmo que momentaneamente não estejamos dividindo o mesmo espaço no tempo, mas estamos dividindo a mesma vida, a imortalidade. Nós, aqui encarnados, os nossos entes afetivos, lá no mundo espiritual. E vamos nos encontrando lá ou cá, nas idas e vindas
dos processos de encarnação, dos processos reencarnatórios. Assim é a forma que eu vejo. Posso estar errado, quem sabe, mas eu creio que essa é a forma divina de dizer para nós o quanto Deus nos ama, nos dando a imortalidade. Fica aqui um abraço, um agradecimento ao alto pela oportunidade de viver imortalmente e conviver temporariamente. Até uma outra oportunidade. Fique com Deus. E amanhã, domingo, dia 3, o nosso estudo do Novo Testamento. Estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, salvo engano, amanhã, a partir do versículo 14. Fiquem com Deus, uma ótima noite de sábado e nos encontraremos por aí. Até.